importa o que aconteça. Vamos repetir juntos? Acho que você não entendeu. Vamos de novo. Não importa o que aconteça. Olha só, Paulo está dizendo isso. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Pai querido, em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui nesse lugar, e a Tua promessa, Senhor, é que toda vez que 2 ou 3 pessoas se reunissem debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor estaria aqui conosco. Nós cremos nisso, nós cremos, o Senhor cumpre a Tua promessa e o Senhor está aqui. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor, revela para cada um de nós a Tua presença aqui. Abre os nossos olhos, toca o nosso coração, envolve a nossa vida com a Tua graça. Pega, Senhor, a Tua palavra e mostra, Senhor, de maneira particular o que é que Tu tens para cada um de nós. E que agora, nesse tempo de culto, a revelação da Tua presença seja algo tão intenso, tão gostoso, que a gente não possa, Senhor, de maneira alguma sair daqui da mesma maneira que entrou, mas a gente saia daqui tocado pela Tua graça. Senhor, nós marcamos com o Senhor um encontro nessa noite. Nós queremos, Senhor, Te ouvir, nós queremos Te sentir, nós queremos, Senhor, ser direcionados pela Tua graça. Portanto, Senhor, revela-te aqui entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós já temos estudado esse texto e essa noite eu quero concluir o estudo de Filipenses 1, de 27 a 30. E Paulo está dizendo, e essa é a chave desse texto, não importa o que aconteça. Não importa se tem coisas boas, se tem coisas ruins. E ele tinha certeza de que ele sairia livre da prisão, mas ele disse, mas mesmo que eu venha morrer, não importa o que aconteça, porque ele já tinha dito antes, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, então não importa o que aconteça, eu sou cidadão do reino. E assim como os filipenses eram orgulhosos de serem cidadãos romanos, ele diz assim, olha, vocês têm uma cidadania mais importante, vocês são cidadãos do reino de Deus, e por isso vocês devem viver de uma maneira digna dessa cidadania. E ele então nos ensina o que é essa maneira digna, e nós já vimos, olha, um cidadão do reino sempre fica firme, não bate em retirada, não desiste, porque ele sabe que o rei está com ele. Nós já estudamos isso na semana passada. Um cidadão do reino vive a unidade do Espírito, e ele lembrou a técnica da falange, porque tinha sido criada lá pelo Filipe II, aquele que fundou a cidade de Filipos, ele que inventou essa estratégia militar que vai ser copiada pelos romanos depois, daquele grupo unido que vai no combate e enfrenta e tem condições porque estavam tremendamente unidos, de enfrentar até exércitos 3 ou 4 vezes maiores do que eles. Por fim, hoje pela manhã nós estudamos que o cidadão do reino luta pela fé, e é interessante que o contexto de que estudamos hoje de manhã
é de que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e que muitos de nós não discernimos essa batalha que já estamos inseridos, e por isso muitos têm sofrido derrotas, porque não discernem a batalha. Mas um crente que está vivendo a sua cidadania, ele entende essa batalha e luta essa batalha espiritual. Mas nessa noite eu quero ler aqui o versículo 28 e começar a nossa meditação a partir dele. Diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. A quarta atitude digna da cidadania do reino é que nós não podemos ter medo, e nós não devemos nos intimidar diante das batalhas e dos enfrentamentos da vida. A palavra que Paulo escolheu aqui era usada para cavalos, para o adestramento de cavalos na língua grega. Sabe quando um cavalo fica com tanto medo que ele dispara, que ele fica maluco e ele sai correndo, ele não aceita o controle, ele foge, ele não consegue nem se controlar? Ele está dizendo assim: olha, vocês não podem ser como um cavalo que está morrendo de medo e que bate em retirada, assustado, sem controle, de tanto medo que sentem. O que Paulo estava afirmando é: não tenham medo. É interessante que essa expressão, não temas, aparece 365 vezes na Bíblia. É sintomático isso, né? 300, o que é 365? Cada dia do ano. Você tem um não temas de Deus para cada novo dia. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, você está no meio da batalha, as coisas estão acontecendo, mas não tenha medo, o Senhor é por você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das armas de Satanás na batalha espiritual é a batalha psicológica. É interessante como essa arma ela é usada pelos exércitos, né? Há uma história interessante de que a voz mais apreciada dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que estavam lutando contra os japoneses, era a voz do rádio, pelas cornetas na floresta, de uma mulher chamada a Rosa de Tóquio. E todo mundo queria ouvir essa mulher, a Rosa de Tóquio. E ainda que os comandantes dos exércitos aliados dissessem: não ouçam, porque ela vai falar mentiras, não ouçam, porque ela vai intimidar vocês, com aquela vozinha mansa dela, ela infundia medo em todos os soldados. Isso chama-se guerra psicológica. Satanás também faz uma batalha emocional e psicológica. Ele quer nos fazer crer que ele é tão poderoso, tão ardiloso, que você nunca poderá vencê-lo. É verdade, você sozinho nunca poderá vencê-lo, mas você não pode se esquecer que Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele, com o seu calcanhar, esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz coisas tremendas, que quando Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu algo tremendo no céu. Apocalipse, capítulo 12, vai ensinar uma coisa tremenda. Se você ler o livro de Jó, por exemplo, você fica abismado. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, diz que Satanás ia passear no céu. Eu ficava indignado com esse negócio. Como é que Satanás tinha cara de pau de passear no céu? E chega lá e diz: esse Jó aí que você fala que é servo, ali e tal. E Deus suportava Satanás passeando no céu. E eu ficava pensando: Senhor, como é que o Senhor aguenta isso?
E aí até um dia que Deus abriu a minha mente para entender que ele só podia entrar no juízo que ele entrou quando o plano da minha salvação tivesse pronto. Porque no dia que ele julgasse Satanás como ele julgou, ele teria que julgar todos os homens da terra por causa da sua maneira equânime de viver. E então Deus pacientemente tinha que suportar Satanás passeando no céu. Mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele deu uma ordem aos seus anjos, a Miguel e os seus anjos, e Miguel, como arcanjo central, geral, comandante geral do exército de Deus celestial, ele expulsa Satanás das regiões celestes. E ele já está derrotado, ele nunca mais pode pisar naquele lugar, e ele é lançado sobre essa terra, até que venha o dia do juízo final. Ele já recebeu a sua sentença, ele só está aguardando o cumprimento dela. Então, Satanás vem tentar nos intimidar, dizendo que ele é poderoso, que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas ele já foi derrotado pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Não precisava Jesus morrer na cruz para derrotar Satanás, bastava uma ordem de Deus e tudo estaria aniquilado. Mas porque Deus me ama e ama você, Jesus morreu na cruz. Ele garantiu o plano da minha salvação e da sua salvação, para que, crendo nele, ele pudesse julgar Satanás, e naquele dia final, ele vai mandar lançar Satanás e os seus anjos no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, vai trancar a porta, mas vai lançar também todos aqueles que não aceitaram o plano de Deus para a salvação. Mas a todos quantos creram, e a todos quantos confiaram no Senhor, o Senhor não apenas deu a vida eterna, deu um lugar no céu, deu um lugar na sua presença, colocou uma coroa de glória e disse que nós somos herdeiros do reino dele. Por isso, por que eu vou temer? Por que eu vou temer? Nós estamos batalhando, e é isso que Paulo falou, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, mas nós não entramos sozinhos nessa batalha, nós entramos com Jesus. E é interessante, porque nossa batalha se dá em nome de Jesus. Você não vai no teu nome, você não vai no nome da sua igreja, você não vai no nome do seu pastor, nada disso funciona. Você vai no nome daquele que é o seu Salvador, Redentor, que ganhou a vitória para você. E se você vai no nome dele, então a vitória é sua, diz a palavra de Deus. Agora, o inimigo tenta nos intimidar. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, eu estava num retiro espiritual. Não, menos, eu devia ter uns 14 anos de idade. Eu estava num retiro espiritual e pela primeira vez eu vi um endemoniado começar a pregar o evangelho ali naquele retiro. Era um acampamento, muita gente não crente, e aí durante aquele acampamento uma jovem ficou endemoniada, começou a ter manifestações nos cultos, ficou possessa, e aqueles jovens chegaram ali para expulsar o demônio, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu sou curioso, gente, você não imagina quanto. E eu cheguei bem pertinho para ver como é que era esse negócio. E eu fui lá ver, e de repente eu escutei uma conversa muito estranha, porque Satanás, usando a boca daquela mulher, dizia para aquele jovem, que era um dos líderes daquele acampamento, que ela o conhecia e tentava intimidá-lo, e dizia assim: sabe, você está mexendo comigo aqui, mas você passa todo dia no cruzamento da rua tal com rua tal, e era mesmo, ele trabalhava naquele lugar. Naquele cruzamento eu vou te matar. Sabe, intimidação. E aí aquele jovem cheio de ousadia, eu lá no cantinho só ouvindo. E aquele jovem cheio de ousadia disse assim: Satanás, fica quieto, cala a sua boca, porque a minha vida está na mão do Senhor,
e a hora da minha morte não te pertence, só pertence ao Deus vivo, que é Senhor da minha vida. E sai dessa mulher agora, em nome de Jesus. E a mulher ficou liberta. Você está entendendo? Às vezes o inimigo nos coloca diante de batalhas, não tem ninguém endemoniado, mas ele tenta nos intimidar. Olha, você está orando, as coisas vão ficar piores. Mentira! Mentira do diabo, porque se ele está tentando te tirar da senda da oração, é porque ele sabe o poder de Deus que vem sobre a tua vida. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então dobra o teu joelho e ora mais, meu querido. É assim que funciona. Ele vai tentar tirar a tua alegria no reino de Deus e dizer: olha, você está servindo a Deus, mas olha, sua vida está assim, está assado. É nada, querido. Serve ao Senhor com alegria, com prazer no seu coração. E o inimigo bate em retirada, porque ele não pode com o Senhor da tua vida. Ele não pode com Jesus, ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. E o que Paulo está falando é assim: olha, não se intimidem diante das ameaças do inimigo. Não tem jeito, não dá, porque o Senhor está à frente. A sua fé em Jesus é a sua segurança diante dos ataques do inimigo. E mesmo que as circunstâncias sejam adversas, e mesmo que sejamos lançados lá na cova dos leões, ou na fornalha das aflições, e o nosso Senhor é aquele que vai estar conosco lá, e vai fechar a boca dos leões, e se for preciso, Ele vai passear conosco no meio da fornalha, de modo que nem o cheiro da fumaça vai ficar na nossa roupa. Foi isso que aconteceu lá no livro de Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus de Agar. Agar está fugindo, desesperada, para morrer no deserto, e Deus manda o seu anjo, e diz para ela: tem água aqui, você não vai morrer no deserto, e ela dá um nome para esse Deus, o Deus que tudo vê. Que você não está no meio dessa batalha sozinho, você está do lado do Deus que tudo vê. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele está vendo as ameaças, Ele está vendo a batalha, Ele está vendo o problema. Então agora é hora de fé, é hora de confiança, é hora de dependência do Senhor, porque é só assim que a gente tem vitória. Ele é o Deus de Abraão, lembra disso? A Bíblia diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse era o lema dos antigos heróis da fé. Eles lembravam de quem é o seu Deus. Mas Deus, o Deus de Abraão, o Deus que ele conheceu nas suas peregrinações, ele deu um nome para ele. Ele disse: sabe quem é esse Deus que eu conheci? É El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Querido, você não está adorando um Deus que é uma estátua, que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode andar, que não pode falar, que para fazer qualquer coisa você tem que carregar. Não, o teu Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Quando eu tenho a dimensão de quem é o meu Deus, Paulo está dizendo: não precisa ter medo. Agora, eu quero dizer uma coisa: esse Deus que tudo vê, esse Deus que é todo poderoso, sabe de como Ele gosta de ser chamado? Papai, Paizinho. Ele é o seu Pai. Ele não é um Deus distante, Ele é alguém que se importa com você. Se Ele aguentou Satanás passeando lá no céu, só porque Ele amava você, fala a verdade, não é verdade? É porque Ele é seu Pai, e Ele lhe ama, Ele tem um propósito para a sua vida.
Então, não fique intimidado. Pula no colo do Pai. Pula no colo do Pai. Que gostoso a gente poder se sentir abraçado pelo Papai, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus quem nos prometeu, através dos lábios do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Repete comigo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso tem que entrar na minha mente e no meu coração. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até quando? Até quando tudo isso aqui acabar. Então, por que eu preciso ter medo? Por isso, o cidadão do reino não se deixa intimidar. Ele não se deixa intimidar pela adversidade, porque ele crê que Deus tem um plano até no meio das adversidades. Ele não se deixa intimidar pelos ataques do inimigo, porque ele sabe que ele já foi derrotado. Ele não se deixa intimidar pelos momentos de sofrimento que temos na vida. Queridos, se alguém disser para você que se você crê em Jesus, nunca mais você vai chorar, é mentiroso. Porque você vai chorar, a primeira coisa que você vai chorar vai ser os seus pecados, porque o Senhor vai te dar arrependimento, você vai chorar os seus pecados. Se alguém disser para você que se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você nunca mais vai ficar doente, é mentiroso. Porque no mundo nós temos aflições, e batalhas fazem parte da vida. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu não vou me intimidar nos momentos de dor, porque eu sei quem está comigo. A vara e o cajado do Senhor me consolam. Queridos, eu falei já aqui para vocês algumas semanas atrás, mas foi uma coisa tão tremenda. Quando eu fiquei adoecido, teve um dia que eu passei muito mal, fiquei muito ruim, e me deu um acesso de choro. Eu chorei 2 horas seguidas, não consegui ir para casa, não consegui vir aqui para a igreja, fui para o Parque Barigui, eu fechei a janela do carro, e eu gritava: Deus, tenha misericórdia de mim, me socorre, eu estou mal. Naquela hora tocou o meu telefone. Uma médica que já tinha cuidado de mim há uns 4, 5 anos atrás tocou naquela hora. Quando eu vi o número do telefone, eu fazia muito tempo que ela não ligava para mim. Quando eu peguei o telefone, a única coisa que ela disse, eu não tinha falado nada, ela disse: pastor, o senhor está bem? Eu falei: não, estou horrível. Deus tudo vê. E naquela hora que eu estava pedindo socorro, Ele mandou o socorro dEle. Eu não vou me intimidar com os sofrimentos, porque a vara e o cajado de Deus me consolam. Às vezes a gente está no meio de uma batalha tão intensa, e a gente se sente sozinho, não é verdade? Você já se sentiu sozinho? E agora, Senhor, o que eu vou fazer? De que jeito eu vou fazer? Eu me lembro de uma noite que eu estava estudando lá em Londrina, e aconteceu uma confusão aqui numa reunião, e aquilo me deixou tão angustiado, porque eu recebi um telefonema, e eu disse: Senhor, é meia-noite, como é que eu vou resolver esse problema? De que jeito eu vou fazer? E comecei a orar, e aí o Senhor me deu uma palavra tão tremenda, diz assim: enquanto os meus servos dormem, eu trabalho a favor deles. Eu falei para minha mulher: vamos dormir. Vamos dormir. Quando foi 7 horas da manhã, tocou meu telefone e alguém disse assim: pastor, fica tranquilo, porque tudo está resolvido. Mas como está resolvido? À meia-noite, fulano ligou para ciclano, ciclano ligou para mengano, eu sei que era 1 hora da manhã, estava tudo resolvido. Aleluia, graças a Deus, eu estava dormindo. Deus é fiel. Você está entendendo? Agora, tem dias que a solução não vem em 1 hora. Tem dias que a gente vai atravessar momentos difíceis de batalha, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que não importa o que aconteça,
eu não vou me intimidar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou me intimidar quando vierem as enfermidades. Por quê? Porque eu tenho uma visão muito maior da minha própria vida. Eu não vou me intimidar quando a morte chegar, porque Deus me prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não vou me intimidar, e é isso que Paulo está falando. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem, mas ao contrário, continue firme no propósito que lhe tem confiado o seu Deus e o seu Senhor. Uma das coisas interessantes na técnica da falange, que era aquele grupo de soldados que a gente viu aí algumas cenas semana passada, é que eles tinham várias linhas de lanceiros. E, naturalmente, a primeira linha de lanceiro, ela ficava cansada, porque era o primeiro embate. E tinha uma última linha de lanceiro lá atrás. E quando essa primeira linha estava cansada, ela passava para trás, a segunda linha assumia a frente, e esse que estava na linha de frente, passava para a última linha. E aquele da última linha vinha e substituía. E ele ia lá atrás, mais ou menos tranquilo, descansando da batalha. E o que a palavra de Deus está dizendo é que, no meio dessas batalhas todas que a gente vai enfrentar e está enfrentando, o Senhor, em determinados momentos, nos coloca na linha de frente. Você já percebeu isso? Que tem determinados momentos que você está na linha de frente. É lá, está batendo mesmo. Mas em outros momentos, pela graça de Deus, Ele te coloca lá na última linha. E você diz assim, aleluia, Senhor, o que está acontecendo? Está tudo tranquilo demais. E você espera um pouquinho que eu vou te botar na linha de frente de novo. E assim é a nossa vida, queridos. Por isso, no meio das batalhas, a gente não se intimida, porque na hora certa, se for preciso, Ele te coloca na última linha. E na hora certa, às vezes, vem a grande vitória, e a gente celebra com todo mundo a maior de todas as vitórias. Mas aí vai vir outra batalha, porque é assim nesse mundo. Por isso, o servo de Deus que entende essa dinâmica, não se intimida, porque ele é capaz de perceber que quando esse batalhão não pode, Deus vai fazer alguma coisa. Eu estava vendo algumas fotos de um lugar, de um local onde alguns acreditam que possa ser um lugar alternativo para o caminho do Êxodo, porque tem algumas marcas diferentes nesse lugar, e algumas descobertas recentes arqueológicas. E é interessante porque quando a gente olha aquela cena, se for aquele lugar, eu não estou dizendo que é, porque ainda está em pesquisa, se for aquele lugar, a gente vai entender um pouquinho mais a batalha do Êxodo, aquele momento da saída do povo de Israel do Egito. É porque naquele cenário arqueológico há uma ravina, há um vale, uma montanha de pedra de um lado, uma montanha de pedra do outro, e um único caminho que desemboca numa praia bem grande, que acreditam alguns arqueólogos que tenha sido o lugar onde Moisés atravessou o Mar Vermelho. E se for isso, a gente vai conseguir entender o que estava acontecendo, porque a palavra de Deus diz que quando o povo chegou naquela praia, a coluna de fogo do Senhor impedia que o exército de Faraó chegasse para frente. E aí, quando eu olhei aquela cena, fiquei pensando, que coisa tremenda. Aquela ravina, não tinha outro jeito daquelas bigas atravessarem, daquele exército atravessar, e de repente o Senhor tampou a porta da ravina e segurou o exército com a coluna de fogo. Os seus anjos estavam lá. Queridos, quem está no meio da batalha não se intimida,
porque ele não está apenas olhando para as lanças, ou para as flechas, ou para as armas que a gente tem nas mãos, porque se for preciso, ele manda o exército do céu para segurar a força do inimigo de maneira extraordinária. Eu acho que o povo nem entendeu direito. Por que esses exércitos não chegam? Porque os anjos do Senhor estavam dizendo, não vai entrar aqui de jeito nenhum. Eu não sei como é que foi isso, se tinha vento forte, se tinha tempestade de areia, eu não sei como os anjos estavam trabalhando lá, mas eles não entraram. Eu não vou me intimidar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o meu Senhor. E Paulo está nos desafiando a entender essa questão. E ele diz assim, levante-se, não tenha medo, o Senhor está aqui. Mas para fortalecer esta palavra, Paulo em outros lugares acrescenta o fato que estas batalhas confirmam a certeza de que somos salvos e chama o juízo de Deus para os perseguidores. Paulo estava falando de perseguição, ele estava falando de uma batalha que tinha uma estratégia política e militar, onde os cristãos do mundo estavam sendo perseguidos e jogados na cadeia. Esse era o contexto. E ele estava dizendo assim, gente, não se intimidem, mesmo quando Paulo está na cadeia, ou se um de vocês for para a cadeia. Por quê? Porque isso revela algumas coisas muito importantes. Que coisas são estas? Olha só, 2 Timóteo 3, verso 12 diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Presta atenção nisso. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, se você está sofrendo pressão por causa da sua fé, seja do inimigo, seja de pessoas, fica feliz, porque a Bíblia diz que você se tornou um crente piedoso. Está entendendo? Por quê? Porque o inimigo está tentando de todas as maneiras barrar o poder da graça de Deus na tua vida. Por isso eu não vou me intimidar, porque a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo, e ele foge. Permanece firme. Olha só outro texto tremendamente interessante, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 em diante, por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça
dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que, se você está sendo perseguido, se está vendo essa batalha na tua vida, você está vivendo de maneira digna do Evangelho. Mas, a segunda coisa que ele diz é pesada. Ele diz que vai julgar todos que são parte da estratégia de Satanás de nos intimidar. Esse julgamento algumas vezes acontece aqui e a gente vê. Como aconteceu com o rei Herodes, que estava prendendo os apóstolos, e a igreja vai escrever lá no livro de Atos da maneira como ele morre, e eles têm consciência de que foi a mão de Deus que pesou. Mas Paulo vai dizer que em algumas vezes a gente não vai ver isso acontecendo aqui. Mas você pode ficar tranquilo, que vai chegar o dia em que Deus vai julgar todo ser humano. E esse dia é dia em que a justiça de Deus se revela ainda mais justa, por causa daquilo que nós sofremos, em nome dEle. E a glória dele se revela ainda mais tremenda quando ele se derrama sobre a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo, de uma maneira muito clara. E olha, ele está escrevendo isso num tempo de batalha, de perseguição, para uma igreja que teve o líder dessa igreja, a sua casa invadida. Ele foi arrastado na rua e levou uma surra no meio do povo. Mas ele continuou firme, e a casa dele virou a igreja. Marcos 10 vai dizer assim, versículos 29 e 30, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? O Deus que vê está olhando para você. E, ainda que lá na frente venha o juízo, Ele vai manifestar graça aqui no tempo presente. E aquilo que parece ser perda, Deus transforma em vitória. Essa é uma das coisas mais tremendas na minha vida. Parece que Satanás vem lá e tenta tirar uma coisa. Passa o tempo e Deus me mostra que aquilo que ele tirou era tão pouquinho, porque ele derramou 3, 4, 5, 6 vezes mais. É tremendo isso. Deus é bom. Você acredita nisso mesmo? Deus é bom. Ele é muito bom. Por isso, não se intimide. Agora, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se você não fez dele o dono da tua vida, o dono da tua vida, então toma cuidado, porque vai haver um dia do juízo, e a única maneira da gente passar pelo juízo de Deus é se Jesus for o nosso Salvador. E isso acontece quando a gente abre o coração e diz: Jesus, eu não sou mais dono da minha vida, eu existo para a tua glória. E a gente abre mão da gente mesmo e se entrega na mão de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém quiser seguir a Jesus, tem que negar-se a si mesmo. Se a gente não fizer essa entrega da vida para Jesus,
e Ele passar a ser o dono dos nossos valores, do nosso jeito de viver, dos nossos negócios, da nossa família, do nosso tempo, a gente não entende o que é fé. Fé não é apenas ter uma crença religiosa, fé é fazer Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas ele conclui, e eu vou terminar aqui com esse texto, verso 29, lá de Filipenses: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. A palavra que na minha versão aparece como privilégio, na língua grega é um verbo que poderia ser traduzida por agraciar, ou o seu particípio. A palavra, ela é carizomai. A palavra mais conhecida é carisma. Já ouviu falar em carisma? Significa graça de Deus, dom da graça, tá? Haris quer dizer graça, e harissomai quer dizer você é um agraciado de Deus. Você é um agraciado de Deus. Paulo está dizendo assim: você foi agraciado, não somente por crer em Cristo, mas até por sofrer em Cristo, até pelos dias difíceis que você passa. Há um certo mistério nesse ensino, eu não consigo entender tudo disso aqui, pois Paulo entendia que de alguma maneira, quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós participamos da obra que este Evangelho, da obra desse Evangelho, tanto para repartir graça, como para repartir juízo. Colossenses capítulo 1, verso 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu não entendo esse texto, eu não sei o que significa, mas há alguma coisa misteriosa no mundo espiritual, em que eu me uno a Jesus na cruz de alguma maneira. Quando penso nisso, logo me vem à mente o convite de Jesus, feito aos discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E ele disse naquela noite que ele foi preso: vocês podem ir comigo lá para o jardim de Getsêmani? E lá naquele lugar ele disse: vocês podem orar comigo. E ele vai para um canto adiante, e ele vive um momento de maior angústia antes da cruz, porque ele tinha que decidir ir para a cruz. Diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue. Quando eu estava estudando esse texto, eu me senti assim: quando eu estou sofrendo por causa do Evangelho, é como se o Senhor me convidasse a estar lá no Getsêmani junto com Ele, e a participar com Ele das dores que promoveram a graça salvadora que me alcançou. E quando eu penso nisso, eu fico pensando: que privilégio, eu sou um agraciado de Deus, porque Ele me convidou para participar do plano mais secreto do universo, mais poderoso do universo, para estar do lado dele, naquela equipe de elite, que vai do lado do Redentor, do Senhor. Por isso, se você está passando por lutas em Cristo Jesus e permanece firme, você é um agraciado. Se você está no meio de uma batalha espiritual, você é um agraciado de Deus, porque Deus tem alguma coisa muito maior para fazer ainda na tua vida. E mesmo se você olhar os seus sofrimentos agora na perspectiva de um cidadão do reino, eu acho que a sua visão vai ser diferente. Quando a gente olha os sofrimentos na perspectiva de um cidadão da terra, a gente é a pior dos seres humanos. Mas se a gente olha os sofrimentos e as batalhas na perspectiva de um cidadão do reino, a gente vai ter que concordar com o apóstolo Pedro, que diz assim: amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, corrupto da Petrobras. Não, aqui não está escrito isso. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Por fim, Paulo acrescenta: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. A perspectiva de um cidadão do reino não é de focar os olhos no momento da nossa dor, mas nos propósitos eternos para nós. Algumas das batalhas nós não vamos entender os propósitos eternos. Tem batalha que a gente passa, que não adianta você ficar perguntando nem por quê, nem para quê. Você não vai achar a resposta. A única coisa que você vai ouvir do Senhor é: confie em mim, eu tenho um plano para você. E servir ao Senhor, entregar a vida a Ele, é dizer: Senhor, eu estou confiando em Ti. Não importa o que aconteça, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E aí, a dimensão do amor de Deus cresce na nossa mente. E vou terminar com esse texto aqui da Bíblia, que eu acho tremendo, Romanos 8, onde diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Nessa noite eu queria orar em dois sentidos. O primeiro deles: você está passando por um tempo de luta? Está passando por um tempo de sofrimento, de batalha? Nesse tempo o inimigo vai tentar te intimidar, a você tirar os olhos do Senhor. Ele vai tentar confundir a sua fé e dizer: Deus não está te vendo, Ele não está te ouvindo, Ele está escondido no céu. Não creia nele não, Ele é teu Pai amado, Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse é o tempo da gente levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E essa é a primeira oração que a gente vai fazer. Está vivendo essa batalha?
está no meio dessa luta. Então agora a gente vai levantar a mão para o céu e a gente vai clamar ao Senhor. Lembra de Bartimeu, aquele cego que Jesus passou por ele, e quando ele ficou sabendo que era Jesus, ele ficou de pé, levantou a mão e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse contexto a gente vai crer no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, e a gente não vai se intimidar, mesmo que os outros digam para a gente: para de falar, ô cego. Ele não parou. Essa vai ser a nossa primeira oração, e eu queria convidar você para ficar de pé agora, e nesse gesto de fé a gente vai levantar nossa mão para o céu, e você vai colocar diante do Senhor o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, só você e Deus sabem. Tem batalhas que são espirituais, que a intervenção do Espírito precisa acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, na sua vida. Então, levanta a tua mão bem para o alto, você vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos dizer juntos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora, você vai orar, fala com Deus agora, o que está no teu coração, fala com Ele. O que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo no teu trabalho, o que está acontecendo com a tua vida financeira, se tem alguma perseguição que está acontecendo com você por causa da sua fé, se tem alguma batalha lá no meio da família, e quando o inimigo tentar dizer: olha, está tudo ruim, você vai dizer: não, ninguém pode me separar do amor do meu Pai. O meu Pai está comigo, e eu sou um agraciado de Deus em toda e qualquer circunstância, porque não importa o que aconteça, Ele não muda. Então adora o Senhor e fala para Ele, e conta para Ele as coisas tremendas que só Ele pode fazer, e Ele quer ouvir a tua voz. Não tem oração mais poderosa do que a de um filho falando com o Pai Todo-Poderoso em nome de Jesus, e você é filho dele. Então fala com o Pai em nome de Jesus. Agora o segundo momento, enquanto a gente está orando, tem gente aqui que não tem certeza do que vai acontecer naquele dia do juízo. E a palavra de Deus diz que quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente tem a certeza de que naquele dia a gente vai estar salvo, porque o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos dele. A palavra de Deus diz que esse dia de juízo vai acontecer, e que a única maneira de a gente poder passar por esse dia é quando a gente faz uma entrega da vida a Jesus. Jesus passa a ser o Senhor, o dono, o Salvador, mas a gente entrega a vida, os valores, a casa, a família, o futuro, o passado, e deixa Jesus conduzir. A gente sai do lugar do piloto do carro da vida e senta no lugar do carona e deixa Jesus dirigir a vida da gente. E nessa noite, se você está aqui, o Espírito Santo está dizendo: olha, está faltando ainda uma entrega total. Eu queria convidar você a dar um passo de fé, e vou explicar por que eu vou fazer isso. Porque eu vou convidar você daqui a pouquinho para você vir aqui à frente, numa atitude de entrega. E a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer: pastor, eu quero, mas vou ficar no meu canto. E aí você não entendeu nada, porque entrega é incondicional. E se você não está disposto a dar 3, 4, 5, 10 passos aqui dentro de um templo, para um momento de oração, então você não vai estar disposto a entregar a tua vida na mão de Jesus. Então, se por fé você quer experimentar esse selo de Deus, essa marca de Deus, deixar o Espírito Santo entrar na tua vida, eu vou convidar você para sair do seu lugar agora, que eu quero orar por você, e a gente vai fazer essa entrega juntos. E esse Senhor que vai ouvir, já ouviu a sua primeira oração, é aquele que vai entrar dentro da tua vida e vai marcar a tua vida com a presença dele. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem para cá. Eu quero convidar você para vir para cá, em nome de Jesus,
para entregar a sua vida na mão dele. De hoje em diante eu não sou dono da minha vida. De hoje em diante o dono da minha vida é Jesus. De hoje em diante quem vai me ensinar os valores da vida é o Senhor Jesus. De hoje em diante eu quero aprender a caminhar com Ele cada dia. Então, em nome de Jesus, se tem alguém que o inimigo está tentando amarrar, eu quero declarar em nome de Jesus, você já está derrotado. Você não vai amarrar ninguém. Todo mundo aqui tem liberdade de tomar essa decisão. Então, se você é essa pessoa, vai saindo aqui do seu lugar. Tiver uma família que precisa viver isso, um cutuca o outro e diz assim: olha, nossa casa está precisando que Jesus seja o Senhor da nossa casa, seja o dono da nossa vida. Então vem para cá, em nome de Jesus, vem marido, vem mulher, venham filhos, porque é tempo do Senhor nos pegar na palma da mão dele. Se você está lá em cima na galeria, agora não é hora de ir embora, agora é hora de descer e ter um compromisso com o Senhor. Desce por essas escadas aqui da frente e vem para cá, a gente vai estar junto aqui, buscando a face do Senhor e dizendo: Senhor, Tu és o dono, Tu és o dono. Olha, antes eu admirava o Senhor, eu buscava o Senhor, mas Tu não eras o dono da minha vida. Agora há uma diferença: Tu serás o dono da minha vida, o dono do meu futuro, do meu presente, do meu passado. Então, vem para cá, em nome de Jesus, vai pedindo licença e vem para cá, em nome de Jesus, vem, porque tem povo de Deus aqui, que Deus quer fazer uma coisa tremenda aqui nessa noite. Vem em nome de Jesus, vem, é a voz do Espírito aí no teu coração, vem em nome de Jesus, pode vir, porque o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida. É tão gostoso quando o selo de Deus vem sobre nós. E aí esse selo está dizendo: propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. E a palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca, porque esse selo está lá na tua vida. É a graça de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Mas é entrega, é uma vida na mão dele. Vem, em nome de Jesus. Que gostoso ver criancinha junto com o papai, com a mamãe. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Venha, e a gente vai orar juntos aqui. Chega junto aqui, querido. Nós vamos orar. Agora você, a primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer. É quando a gente pega a chave da casa e entrega para Jesus. Quando a gente abre a porta e fala: Jesus, de hoje em diante eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero dizer para você que Ele vai ter que mexer nessa casa, porque não está do jeitinho que Ele gosta. Você sabe disso, não sabe? Mas Ele é o dono da casa. Então, se você está entregando, Ele vai começar a fazer primeiro uma limpeza. O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. E se tem alguma coisa que dói aí no teu coração, na tua história, é por aí que Jesus vai começar. Ele vai começar lavando, limpando. Mas Ele não vai parar aí. Ele vai colocar o poder do Espírito dele dentro do teu coração. E a luz de Deus não vai brilhar do lado de fora da tua casa, da tua vida. Vai brilhar de dentro para fora, tá? Então vamos fazer essa oração? Você vai usar as tuas palavras. Você vai dizer: Senhor, eu sou um pecador. Fala para Ele. E eu preciso da tua graça. Por isso eu quero te convidar para ser o dono da minha vida. E eu quero entregar o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. De hoje em diante, eu quero que o Senhor me ensine a viver do teu jeito. Eu quero, Senhor, receber o selo do teu Espírito. Eu quero que o Senhor more dentro do meu coração. E eu quero, Senhor, que o teu Espírito testifique ao meu espírito que eu sou filho amado do Senhor. E que a certeza da salvação eterna venha pela tua presença dentro da minha alma. Senhor, toma-me nas tuas mãos.
É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Agora fica de pé um pouquinho, você que está ajoelhado, e eu quero orar por você agora. Você me permite orar por você? Tá? Senhor Jesus, estende a tua mão de poder sobre esses teus filhinhos. Eles são teus. Eles não são do pastor Pascoal, eles não são dessa agremiação religiosa ou daquela. Eles são do Salvador, do Senhor. Então, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama a tua graça sobre eles. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama do teu poder sobre eles. Visita-os, fala com eles. Ó Senhor, manda o teu Espírito Santo ser o professor particular na vida deles. E que a cada dia, o não temas do Senhor, a bênção do Senhor, a forte mão do Senhor os sustente e os acompanhe. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.